Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, num dia bastante importante para a história contemporânea do nosso país, porque alguns acontecimentos vão ter outros desdobramentos. Enquanto eu estou conversando com vocês nesse momento, já se encontra preso no presídio de segurança máxima aqui do Rio de Janeiro, o Bangu 8, o ex-deputado Roberto Jefferson. Ele está numa cela próxima a uma cela onde está o ex-governador Sérgio Cabral, cumprindo uma extensa pena por corrupção, e em outra cela, o ex-vereador Jairinho, aquele que foi acusado de ter matado barbaramente o menino Henry aqui no Rio de Janeiro. E a situação do Roberto Jefferson é muito complicada. E as redes bolsonaristas estão super revoltadas e muita gente amedrontada, muita gente que era valente, simplesmente desapareceu, as pessoas estão saindo dos grupos, as publicações estão sendo deletadas e a gente vê muita ignorância e desinformação mesmo com essa situação envolvendo o ex-deputado Roberto Jefferson. Gente, as incriminações pelas quais ele está sendo acusado são muito extensas, artigos 138, 139, 140, 286, 287, 288, 339, tudo Código Penal. Aí tem lei de racismo, lei de segurança nacional. Gente, é assim, é um rosário. Ele não vai sair nem tão cedo da cadeia, porque, como eu expliquei no nosso vídeo anterior, o que decretou a prisão dele foi essas investigações todas que estão repletas de provas pelas redes sociais e que culminou ali numa prisão preventiva, numa decretação de prisão preventiva cujo prazo é indeterminado. Enquanto perdurarem os efeitos ou as possíveis ameaças ou envolvimento do acusado, do indiciado, né, nessa situação aí, em relação aos crimes que são apontados contra ele, ele vai ficar preso. E não tem habeas corpus que o solte. Por quê? Como a decisão da prisão dele foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e o inquérito que está corre também junto ao Supremo Tribunal Federal, os advogados de Roberto Jefferson terão que impetrar um possível habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal. E aí cabe a grande interrogação: será que o Supremo Tribunal Federal vai considerar ilegal a prisão de Roberto Jefferson? Tem uma situação muito bizarra no meio dessa história, que é o comportamento do Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras, que acha que não há elementos para prisão, ou que não havia elementos para a prisão de Roberto Jefferson. Gente, eu nunca vi uma pessoa ligada ao Ministério Público ser tão contrária à aplicação da lei, fazer um desconhecimento tão gigantesco da Constituição e da responsabilidade do Ministério Público quanto o Procurador-Geral da República, o senhor Augusto Aras. Ele vai ser submetido a uma sabatina perante ao Senado Federal, para que o Senado, por maioria absoluta dos votos, reconduza novamente o senhor Augusto Aras à Procuradoria-Geral da República. Mas se os senadores fizerem isso, estarão dando uma demonstração de desamor ao nosso país, de desamor às nossas instituições, de desrespeito ao povo brasileiro, porque o senhor Augusto Aras ele está funcionando como um corruptor da instituição que é o Ministério Público, porque não é possível os crimes chegarem até a mesa do senhor Augusto Aras e ele simplesmente achar que não tem crime nenhum. Ele está dizendo, inclusive, com relação à prisão de Roberto Jefferson, que isso representa um cerceamento prévio, uma censura prévia. Olha, francamente, gente, é uma coisa, enfim, que até estudante de direito de primeiro período é capaz de detectar, né? E fora do mundo jurídico, qualquer cidadão é capaz de intuir se uma coisa está certa ou se uma coisa está errada. Se alguém pode fazer essas coisas que esse pessoal do bolsonarismo está fazendo. E para complicar a situação, nós temos hoje um vídeo de uma dessas figuras ligadas também ao Roberto Jefferson e que é uma espécie de mentor jurídico espiritual e conselheiro do presidente da República, que está entrando numa rota muito perigosa, porque ele está cometendo alguns tipos penais próximos do Roberto Jefferson. Então a gente não deve se assustar, quem avisa, amigo é. Se de repente o senhor Malafaia ele sofrer também uma representação criminal, uma situação muito mais contundente em relação ao seu comportamento. Hoje ele soltou mais um vídeo onde ele mente
ele joga as instituições contra o povo contra as instituições, ele informa de forma errada, e aí eu vou comentar com vocês aqui. Vamos ver o que ele disse hoje em relação à prisão do seu amigo, né, Roberto Jefferson. Vou mostrar aqui uma foto dos dois juntos. Vamos lá. Do Brasil, o momento é gravíssimo. O ditador mor da toga, Alexandre de Moraes, acaba de decretar a ruptura institucional no Brasil ao aceitar pedido... O Alexandre de Moraes, olha só, o Malafaia dizendo que o Alexandre de Moraes decretou uma ruptura institucional. Então, quer dizer, acabou a instituição, está rompido o Brasil, a relação entre o poder judiciário, executivo, legislativo, né? Vamos lá. Do Tribunal Superior Eleitoral para investigar o presidente da República no famigerado inquérito da fake news. Esse inquérito é ilegal. Vem cá, então o Malafaia agora é jurista. Ele está dizendo que fazer o inquérito é ilegal. Com base no que ele está falando, quais são os argumentos? Vamos seguir aqui. É competência restrita do Ministério Público oferecer denúncia. Artigo 129 da Constituição. E o presidente da... Gente, o que é ação privativa do Ministério Público é oferecimento de uma ação. É você realizar a ação, você oferecer a acusação. E não o inquérito. O inquérito é uma peça investigativa. O inquérito pode ser feito a qualquer instante. Isso não significa que a pessoa já está sendo acusada, que já há uma ação penal. Então ele está informando errado, jogando a população contra as instituições. Vamos seguir em frente. República, para ser investigado em crimes comuns, só com autorização de 2/3 do Congresso. Artigo 86 da Constituição. Isso é uma vergonha. Cadê a ABI? Cadê a OAB? Cadê a imprensa? Que vergonha nós estamos assistindo nesse país. Isso é uma afronta ao Estado Democrático de Direito. Prenderam o ex-deputado Roberto Jefferson por suas opiniões. Xinga a presidente. Olha só, ele não foi preso por conta da opinião. Nós todos temos o direito de expressar nossas opiniões. Outra coisa é você fazer conspiração, você corromper ou tentar corromper as instituições, está previsto em lei. Então, como um cristão que ele diz que é, todas as pessoas que seguem a Deus deveriam respeitar as leis também da nossa sociedade, porque isso faz parte de mandamentos religiosos também, né? Não conheço nenhuma religião que fica mandando os seus fiéis serem contra a lei, cometerem crimes, atuarem contra a legislação de uma maneira geral, exceto o pastor Malafaia. Vamos seguir. Presidente deseja a morte de presidente, fala mal de todo mundo e é ato democrático. Se falar contra o STF e o Congresso é ato antidemocrático. Rasgar o artigo 5º da Constituição. Aonde vamos parar? O povo é o supremo poder. Aí já vem mais incitação, né? Dizendo que, olha, a legislação não vale, o povo que é o supremo poder. Mas que povo é esse, né? Vamos seguir aqui. Eles estão fazendo algo que não tem competência, rasgando a Constituição. Tem que dar um impeachment no senhor Barroso, no senhor Alexandre de Moraes, nos... Tem que dar um impeachment? Como é isso, dar um impeachment? Tá querendo tirar os ministros como, né? Vamos seguir. 7 ministros do TSE. Essa que é a verdade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sentou em cima esse covarde de 3 milhões de assinaturas pedindo o impeachment desse ditador Alexandre de Moraes. Bom, vou deixar por aí porque já deu, né? É legal estar colocando isso aqui porque como eu fiz a representação contra o bispo Malafaia por conta dessas suas falas, e aí ele se explica. Estou fazendo meu papel como cidadão. E, como eu digo a vocês, não é nada pessoal, o pastor nunca fez nada contra mim. Mas, enfim, como eu estou vendo que tem uma pessoa que está prejudicando o entendimento da nossa sociedade, ele provoca um atraso, ele ataca as instituições, eu, como professor, tenho que fazer minimamente. Aliás, na descrição do vídeo eu vou colocar ali o trecho da petição que eu fiz, quem tiver interesse, muita gente pergunta, né, como é que faz, eu quero fazer também, enfim. E, às vezes, o Ministério Público Federal demora muito para responder, mas não interessa. Interessa que a gente pode fazer alguma coisa no momento político. As situações ainda estão relativamente favoráveis a quem está no poder. Essa gente acha que não vai sair do poder nunca e eles vão acabar quebrando a cara. Essas situações todas que eu falei com vocês, elas inauguram outras situações que vão vir por aqui. Essa foto aqui do Malafaia com Roberto Jefferson explica por que ele está tão
magoado, eles fizeram uma live juntos, defendendo a família, essa coisa toda. Então, e defendem as mesmas coisas. E nas redes sociais, os bolsonaristas estão começando a perceber que a ficha está caindo. E tem as incoerências, as calhordices, as picaretagens de uma maneira geral, né? O Eduardo Bolsonaro disse no Twitter dele: o que são atos antidemocráticos? Milícia digital, fake news, a democracia, essa balela de Estado democrático de direito, quer dizer, a balela de Estado democrático de direito, já não estão sob ameaça, estão sob ataque intenso. O Senado tem que enxergar quem joga fora das 4 linhas da Constituição. Então, quando ele publica isso no Twitter dele, que o Senado tem que enxergar quem é que joga fora das 4 linhas da Constituição, ele está querendo induzir que o Senado deve promover o impeachment de algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas para promover o impeachment do Supremo Tribunal Federal é necessário abrir uma CPI, abrir um procedimento, né, para poder fazer essa investigação. E no Senado Federal, uma das principais figuras que atuaram contra a CPI do Lava Toga, né, que era uma bandeira dos bolsonaristas, foi justamente o Flávio Bolsonaro. Então os irmãos eles precisam se entender, porque um irmão está querendo que se faça uma investigação no STF e o outro irmão, como está sendo processado, ele faz lobbies, segundo as informações que a gente colhe na imprensa, para não haver nenhum conflito com o Supremo Tribunal Federal, porque vocês sabem como é que é, né? Daqui a pouco ele pode estar sendo julgado aí por essas instâncias, então não pega bem ficar fazendo lobbyzinho no Congresso Nacional por isso. O Malafaia, gente, ele andou publicando no Twitter dele, atos terroristas, né, de tortura promovidos aqui pelo Roberto Jefferson. Deu uma apagada aqui, gente, vamos ver se aparece. Aqui, onde o Roberto Jefferson ensina a espancar. E o Malafaia publicou isso na maior alegria, né? Então, essa gente, eles acham que nós saímos das cavernas ontem, né? Os homens saíram das cavernas e resolviam tudo na base do soco, na base da paulada, na base da violência. Quem era mais forte fazia impor a sua vontade ali. E o homem foi evoluindo através de milênios até criar uma instituição chamada Estado. E o Estado passou a ter o monopólio do direito, da justiça, da aplicação da lei. Qualquer conflito, a gente recorre ao Estado, ao invés de a gente sair na porrada, na pancada uns com os outros. Só que os bolsonaristas de hoje, eles querem acabar com as garantias constitucionais para voltar à barbárie. Eles acham que o direito individual está acima do direito da coletividade. Eles acham que eles podem fazer qualquer coisa, que as coisas que eles quiserem fazer estão amparadas pelo direito superior que eles imaginam ter acima da Constituição Federal. E a gente está vendo que as instituições estão funcionando. Bom, mas aí o Malafaia publicou esse vídeo aqui, vou colocar só um trechinho aqui, porque esse vídeo aqui já está sendo banido das redes também. Roberto Jefferson ensinando a bater nos outros. Vamos pegar um trechinho aqui. Você não pode respirar o ar do Satanás para não adoecer. Depois ele pede que os cristãos usem o revólver. Tem um Satanás armado? Esse imediatamente um irmão patriota bota fora de combate. Aí e as armas não acabam por aí. Tem que ter alguém com a perna dessa de enxada ou um taco de beisebol e bater aqui, ó. Não é de frente, é de lado, assim, ó. Nesse braço que a lata vai cair. Por fim. Então, gente, vocês acham os bolsonaristas acham que isso aqui não era exercício da liberdade de expressão. Alguém ensinando os outros como é que se agride, como é que se bate. A filha do Roberto Jefferson, eu perdi o Twitter dela aqui, mas ela estava indignada hoje também. Ela que também já foi presa, já foi acusada de corrupção, enfim, na gestão do bispo Marcelo Crivella, ela reclama com o presidente Bolsonaro, chamando o presidente de o bonitão. Ô bonitão, não vai fazer nada não? Você outro dia disse, acabou, porra! Vocês se lembram disso, né? Desculpa eu estar usando a expressão aqui, mas o bolsonarismo, ele nos obriga às vezes para ser fiel ao que acontece, a reproduzir o que essa gente fala. Então ela coloca literalmente, acabou, porra! E não vão fazer nada. Então ela está cobrando do Bolsonaro que faça alguma coisa. Mas o Bolsonaro pode fazer o quê? Ele já está conspirando contra a democracia, está fazendo o que ele pode para danificar a sociedade brasileira e ele não tem força suficiente para ultrapassar os limites do Estado constitucional.
até porque as loucuras dele estão servindo a garantir os privilégios de uma parcela ínfima da sociedade, e essa parcela, que está se aproveitando desse fantoche que distrai a sociedade, está ganhando muito dinheiro fazendo negócios no Congresso Nacional, com o apoio de Lira de um lado e do Pacheco do outro, com o apoio dos grandes veículos de comunicação. Então, enquanto o Bolsonaro ficar fazendo essa balbúrdia, mas ele não ultrapassar o cercadinho, ele estará sendo aceito. Se ele tentar fazer mais alguma coisa além, o impeachment vai acontecer no outro dia. Portanto, nós estamos vivendo no nosso país um momento de grande ebulição, onde esse ato hoje da prisão de Roberto Jefferson sinaliza que essa gente tem um limite, tem uma parede. E o Roberto Jefferson, ele vai sair das redes agora, ele não vai se comunicar com mais ninguém, ele vai ficar um tempo preso, um tempo muito elastecido, com certeza, e as pessoas que visam dar cobertura a essas ilegalidades, elas também vão ter o seu momento do juízo penal em relação à Constituição, em relação às leis, em relação ao Código Penal. E o senhor Augusto Aras, que por enquanto está se auto-blindando, se ele não for reconduzido e se houver uma mudança de governo em 2022, ele vai ter muitas contas a prestar com a justiça e com o direito brasileiro. Bem, gente, eu vou ficando por aqui, vamos acompanhar mais alguns desdobramentos e hoje muita gente está mais tranquila, está mais confiante que a luta que a gente tem no cotidiano aqui por um país melhor, por um cerceamento dessa insanidade toda, por todos os mecanismos jurídicos, os mecanismos legais, os mecanismos constitucionais e éticos, isso tudo está começando a funcionar de alguma maneira. E o nosso espaço aqui ele serve muito para isso. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Um grande abraço, gente. A gente volta assim que a gente tiver mais informações amanhã, certamente no nosso horário de sempre às 17 horas. Um grande abraço. Tchau.